Bom, como eu passei na aula de ontem aqui para vocês, o ponto mais importante do Linux são sempre alguns tópicos, né? E a primeira coisa que você tem que saber é a estrutura de diretórios. Por quê? Quando dá algum problema no ambiente, você tem que saber aonde você vai encontrar os arquivos daquela ferramenta. Então, por exemplo, eu tenho um Nginx no meu ambiente. Onde está o arquivo de configuração do Nginx? Vamos supor que o Nginx está com problema, né? Deu erro. Onde que eu vou achar esse arquivo de configuração do Nginx? Onde que eu vou achar o arquivo de log do Nginx? Então é mais um intuito aqui de você saber a estrutura de diretórios para saber onde encontrar cada um dos tipos dos arquivos. Preciso saber de tudo? Não precisa saber de todas as pastas ali, né? Mas pelo menos as mais utilizadas você tem que saber. Então, por exemplo, a pasta bin é uma pasta importante aqui que você tem que saber, onde estão os binários do Linux, né? Então só tem um script. Eu quero que esse script se torne um comando, eu posso copiar para dentro da pasta bin, que automaticamente ele vira um comando. Eu tenho a pasta dev. A pasta dev é de dispositivos, né? Então quando eu conecto um pendrive, conecto um HD, onde vai aparecer esse pendrive, esse HD? Aqui dentro de barra dev. O barra etc é o quê? É onde ficam os arquivos de configuração. Então, se eu instalei um serviço do Nginx na minha máquina, ou qualquer outro serviço, normalmente os arquivos de configuração vão estar dentro do barra etc. Um exemplo, hoje eu estava atuando um incidente de uma ferramenta, e aí eu não conhecia essa ferramenta, esse software que eles colocaram, a gente teve que fazer um troubleshoot para entender o que estava acontecendo. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu entrei dentro da pasta etc e procurei o nome daquela ferramenta. Eu encontrei a pasta, abri o arquivo de configuração e consegui entender como que ela funcionava. E daí eu comecei o meu troubleshoot. E aí, se eu não soubesse onde que eu encontrava aquele arquivo normalmente, ficaria muito mais difícil. Então já tem alguns atalhos. Eu quero saber o arquivo de configuração, já vou direto na barra TC e ver se tem aquele arquivo criado. Barra home é o barra ali onde fica os arquivos, né, dos usuários, as pastas dos usuários. Seria a pasta lá no Windows, né? Seria o C2.users, ou usuários. O lib é a biblioteca, você raramente vai usar esse barra lib aqui, então não é muito relevante. O MMT você usa de vez em quando, você precisa montar um pendrive, um HD, então de vez em quando você usa. Barra PT também é uma pasta onde fica arquivo de configuração de softwares ou ferramentas que você instala. Por exemplo, quer instalar um Zimbra, que é um servidor de e-mail. Ele vai vir aqui para o barra PT. Então você também vai utilizar bastante barra PT. Barra proc, raramente você vai aprender, né? Então nem precisa estudar não. Mas barra proc a gente fica algumas informações ali sobre memória, tipo, o tipo de CPU, será? Se é um Intel, as especificações do seu hardware, né? Normalmente fica no barra proc ali. Mas também não é muito relevante, você raramente acessa esse barra proc. Barra root, que é a home do usuário. O SBIN é os executáveis com nível de administrador. Então, por exemplo, nem todo comando o usuário comum pode executar. Por exemplo, adicionar um usuário ou apagar um usuário. Somente usuários root com privilégio de administrador conseguem. Então, esse S aqui ó, é de sudo. Então, sudo bin. Então, somente usuários administradores. Mesma coisa no Windows. Né? No Windows A, um usuário comum é bem limitado. Não pode fazer de tudo. Então, no Windows também você tem essas limitações. Da mesma forma que você tem no Linux. Template temporário, a gente usa bastante ali. O SR, onde fica alguns arquivos de configurações, às vezes você usa. E o barra var, uma principal pasta que você mais vai utilizar no dia a dia, é que você encontra arquivos variáveis. O que é arquivos variáveis? São dinâmicos, né? Ficam crescendo a todo momento. Normalmente log, arquivo de banco de dados, fica no barra var. Okay? Essa estrutura de diretórios aqui é muito importante que vocês conheçam. Por quê? Para vocês conseguirem identificar no dia a dia onde está cada um dos arquivos de alguma ferramenta. Por isso que é importante vocês saberem essa estrutura de pastas para quem não conhece ainda. E aqui eu coloquei alguns comandinhos aqui, se vocês quiserem podem tirar um print. Eu não vou ler esses comandos, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma prática aqui e nós vamos usar bastante deles, né? Talvez vocês também já conheçam esses comandos aqui, não preciso passar por todos eles, ok? Então tá aqui mais para título de informação. Esses comandos aqui você vai utilizar mais no dia a dia, então é importante que você conheça eles. Um outro conceito muito importante aqui no Linux é o quê? Caminho absoluto e relativo. Isso daqui é importante porque você vai ter mesmo quando você está trabalhando com pipelines aqui, qualquer outro software, com Docker também, com Ansible, sempre você vai se deparar com esse conceito, né? Então qual é a diferença? Caminho absoluto é desde o início do caminho, né? Então, por exemplo, aqui, ó, barra home, Iago, vídeos, maratona. Estou passando o caminho completo. Então, se eu vim aqui nessa estrutura de passo, estou aqui no barra, home, user, doc, aqui, ó. Barra, home, user, vídeo, por exemplo. Então, estou indo pelo caminho completo aqui, ó. E o caminho relativo é o caminho, se eu estou na pasta Iago aqui, por exemplo, está sendo representado aqui pelo tio, então estou dentro de Iago, eu quero acessar o maratona, eu posso passar o caminho relativo. Vídeos, Iago, não preciso passar o caminho completo. E agora nós vamos aqui para um hands-on. Igual eu falei, a gente sempre gosta de trabalhar com projetos, né, com exercícios, né? É muito mais interessante do que eu ficar passando aqui para vocês. Comando X faz tal coisa, comando Y faz outra coisa. Então a gente vai trabalhar com exercícios para vocês praticarem. E eu quero que vocês pratiquem isso em casa, né? Então o que eu quero que vocês façam? Criem uma estrutura de pasta no Linux. Então vocês vão criar uma pasta futebol. Dentro dessa pasta futebol vão criar 3 pastas: MG, RJ e SP. E cada um desses estados vocês vão colocar os times daquele estado, né? Então, em Minas, Cruzeiro, Atlético, América e Tombense.
No Rio, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Em São Paulo, Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Vocês podem colocar outros estados aí, colocar os times que vocês acham melhor. Mas é bom vocês praticarem para quem não tem tanta vivência no Linux. É a primeira etapa para vocês realmente memorizarem e aprenderem sobre o sistema operacional. É criar essa estrutura de pasta. Posteriormente, qual que é o próximo exercício que vocês vão fazer? Vocês vão instalar um pacote no Linux. Então, quais pacotes? NetTools, Nginx, HTOP, wget, CURL e o comando tree. Posteriormente, vocês vão analisar os processos da máquina com o comando HTOP. E, por último, analisar os logs. Então, repare aqui que esse exercício aqui, ó, por exemplo, o 2, ele é bem semelhante com essa role como instalar pacotes essenciais. Então, se você tem uma base de Linux, você não tem dificuldade no Ansible. E esse daqui é um exercício muito importante que vocês façam, ok? Então, vamos aqui. Vou mostrar para vocês como que vocês podem praticar aqui. Deixa eu só pegar aqui meu terminal. No fundo aqui. Ok. Então, tá aqui meu terminal. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês. Bacana? Então, essa aqui é uma máquina Linux, ok? E aí, como que vocês podem praticar? Um ponto bem interessante aqui é que os mesmos comandos que hoje a gente consegue executar no Linux, também conseguimos executar no Windows. Então, por exemplo, se eu abrir um PowerShell aqui, posso dar aqui um mkd Brasil, por exemplo, cd Brasil, deixa eu dar um zoom aqui. Então, cria, ele funciona. Então, assim, você aprendendo no Linux, também dá pra fazer no Windows, ok? Que os comandos são a mesma coisa. Porque o Windows hoje já tem um kernel ali compartilhado com o Linux, né? Então ele consegue interpretar boa parte dos comandos. Mas é legal que vocês façam isso no Linux, ok? Então, por exemplo, o que vocês vão ter que praticar? Vocês vão ter que criar uma pasta Brasil. Então, para criar uma pasta Brasil, mkd Brasil. Falou que já existe, né? Dá com mkd maratona. Deixa eu renomear aqui, foi errado. Maratona. Beleza. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar uma pasta que chama Brasil. Então mkd é o comando que nós usamos para criar uma pasta. Então, mkd Brasil. Isso daqui, pessoal, por mais simples que seja, para quem não tem muita vivência no Linux, é onde vocês vão de fato aprender. Então, Linux você aprende com a repetição, repetindo, repetindo. Com isso vocês conseguem memorizar, ok? Não tem outro caminho. E vocês vão praticar exercício. Então, cd, Brasil. Dentro de Brasil eu tenho criado 3 pastas, né? Então, mkd, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Repare, se eu passar aqui o nome de uma pasta, espaço, o nome de outra, ele cria 3 pastas ao mesmo tempo. Se eu dou um ls para listar, tem 3 pastas aqui criadas no meu ambiente. Tenho que criar arquivos agora dentro das pastas, né? Então, como que eu faço? Dou aqui um cd, mg, lembrando que tem que ser maiúsculo, que o Linux é case sensitive, e dou aqui um comando touch para criar os arquivos. Então, Cruzeiro, América, Tombense. Beleza? Criei 3 times aqui. Se eu dou um cd ponto, ponto, eu volto para um diretório anterior. E eu tenho um comando bem legal que é o tree. Tree ponto. Ele vai mostrando a arquitetura de pastas para mim. Então, em São Paulo, por exemplo, cd sp. Vou criar aqui os times. São Paulo, Palmeiras, Santos. Se eu dou um ls, tá 3 times aqui. Minha tela ficou poluída. Como que eu limpo? Dou o comando clear. E aí eu dou um cd ponto, ponto para me voltar para o meu diretório anterior. Dou o comando tree para mim ver minha árvore aqui, né? Então, repare que eu já criei times aqui de Minas e de São Paulo. Falta do Rio de Janeiro. Então, cd, rj. E vou passar o comando aqui. Touch, Flamengo, Botafogo, Vasco. Beleza. Se eu voltar ao diretório anterior e dar o comando tree novamente, vocês vão ver que eu já tenho toda a minha estrutura de pasta criadas aqui. E aqui vocês vão começar a brincar. Vão criar cada vez mais pastas. Pode criar todo o Brasil. Criar a pasta Brasil, uma pasta para todos os estados. Isso para quem tem conhecimento básico no Linux. Isso é extremamente importante, tá, pessoal? Vocês vão criar a estrutura com todos os estados do Brasil e colocar os times desses estados lá dentro, com um arquivo. Então vão ser 27 estados e cada de dentro do estado 3 times, pelo menos. Então, com isso, você já começa a ter uma vivência com o Linux, uma familiaridade muito grande. E você não vai travar na tela preta. Eu não quero que você trave. O ponto mais importante no Linux é entender como que ele funciona, como que você gerencia. E se você cai numa empresa onde você tem que acessar servidor Linux, eu não quero que você trave nesse servidor. Eu quero que você consiga, pelo menos, navegar entre as pastas. Isso é o mínimo que você tem que saber. E você criando 27 pastas, um para cada estado, e 3 arquivos dentro de cada estado, como são os times, você vai ter fluidez para você mexer no terminal do Linux. Vai perder o medo, não vai ter mais nenhuma dificuldade para você mexer. E depois você vai incrementando com mais comandos diferentes. Beleza? Vamos lá. O Marlon, você está usando o Ubuntu? Sim, essa máquina aqui é o Ubuntu. Esse terminal, na verdade, né?
Vamos lá, quais são os tópicos abordados sobre Linux em uma entrevista? Normalmente essa parte de troubleshoot, né? Estrutura de pasta, análise de log e análise ali do servidor como um todo. Como que você monitora o servidor para saber se ele está limpo ou não. Esses são os principais pontos. O Mauro, está no WSL. Eu estou usando o WSL aqui hoje, né? Normalmente eu uso um Linux mesmo, desktop, só que essa máquina aqui, por conta da live e tudo, eu estou usando o Linux, o Windows. O César. O César perguntando aí. Aprender cloud DevOps do zero, o que você me diz de utilizar o WSL? Pode utilizar, sem nenhum problema. Eu utilizo hoje. Se você não sabe nada de Linux, o mais legal seria você instalar de fato um Ubuntu na sua máquina, mas se você não conseguir instalar o Ubuntu, você pode usar o WSL. O melhor é instalar o Ubuntu, mas se não tiver como, use o WSL que você consegue também trabalhar com ele. Mas no treinamento, a gente trabalha com máquinas virtuais, viu pessoal? A gente não vai usar o WSL para fazer nossos projetos, nossos laboratórios. Vamos trabalhar com Vanguard e com máquinas virtuais, que é o que a gente vai encontrar nos ambientes. A gente vai tentar simular o máximo de ambientes reais. Show de bola. Bom, a próxima etapa aqui, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Nós temos que instalar pacotes no Linux, né? Então, NetTools, Nginx, HTOP, wget, esses pacotinhos aqui. Como que você instala ele no Linux? Vamos lá, cria. Lembrando aqui, ó, estou com o meu usuário comum. Esse daqui é um a mim. Meu nome do usuário é Iago. Para mim instalar pacotes, eu tenho que estar como root. Então, eu vou dar aqui um sudosu para mim acessar minha máquina como root, com o usuário administrador. Repare que até o cursor dele mudou. Agora tem uma hashtag aqui para indicar que eu estou com privilégios administrativos, que é necessário me instalar pacotes. Para me instalar um pacote aqui, apt install o nome do pacote. Então, wget, nginx, o que mais que a gente tem lá? CURL, NetTools, HTOP, Telnet. São pacotes que nós queremos instalar aqui. Eu vou pressionar Enter e ele vai instalar os pacotes. Ele traz aqui todas as dependências que eu preciso instalar e vou dar um Yes. E ele vai começar a instalar aqueles pacotes aqui. Repare que não tem muito segredo. Então, são dois exercícios que eu já passei para vocês. Primeiro, estrutura de pasta e segundo, instalação de pacotes. E agora, instalar esses pacotes, como que eu posso utilizar? O HTOP, por exemplo, me vê o processamento dessa máquina, né? Então, repare aqui, está com 8 núcleos aqui e 16 de memória RAM. Eu consigo ver aqui quais processos estão utilizando mais memória, mais CPU e fazer um filtro, né? Qual usuário está executando? Então, tem processo com usuário Iago, outros com processo root. É bem parecido com o gerenciador de tarefas ali do Windows mesmo, né? E aqui está gargalando alguma coisa, né? CPU, memória. Tem outros programas também um pouco mais completos, né, que você pode usar. Uma vez uma pessoa falou que foi o Btop, né? Btop, acho que é isso. Que ele traz também bastante informações. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem um Btop aqui. Não tem. PT install, Btop. Ele também é bem legal aqui. Não tem. PT update. Deixa eu ver se tem um Btop aqui pra gente instalar. Aí fica bem legal. Vamos ver. Tem que usar o Snap, me parece. Deixa eu pôr aqui. Deu erro aqui. Deixa eu ver aqui com o Snap. Deixa eu ver. Acho que ele deu um erro aqui e não tá conseguindo. Não tá achando o Snap aqui na minha máquina. Deixa eu ver se tem alguma outra forma. Se não tiver, a gente dá continuidade aqui. Mas o Btop também é uma ferramenta bem interessante e é um pouco mais completa ali que o Top, beleza? Com o HTOP, na verdade. Deixa eu ver aqui se tem alguma forma simples de instalar ele via repositório. Aqui, na verdade, ele não instalou porque ele não achou nenhum repositório com esse pacote. Como que o Linux funciona, né? O Btop. Ele vai na internet, procura um site para baixar aquele pacote e instala para você. É isso que o comando apt ele faz. E aqui o Btop está pelo Snap, que é um outro gerenciador de tarefas, mas aqui, como eu estou usando o WSL, ele não está ativo na minha rede. Então, não vou dar para instalar. Mas no exercício de vocês instalem o Btop. Então aqui o HTOP também já dá uma boa visão aqui, é o que você vai encontrar nos ambientes aí. Vamos lá. Deixa eu ver o que nós temos mais de exercício aqui. O Nginx, como que a gente acessa esse Nginx, né? Então, o primeiro ponto, vou ver se o serviço Nginx está rodando. Então, service, Nginx, status. Então, não está rodando, tem que dar um start nele aqui. Então, deu um start, vou dar um status, então está running, né? Como que eu acesso ele? Vou dar aqui um IPA para mim ver qual é o IP dessa máquina. Então, aqui 172.21.52.17. Vou abrir meu browser aqui. Vamos ver se ele vai acessar. Deixa eu só abrir meu browser aqui, vou dar um Enter. Então, tá aqui meu Nginx. Como que eu sei que é essa máquina? Deixa eu diminuir aqui. Olha que interessante. Tem que pôr de lado aqui, na verdade, né? Vou dar aqui um tail. Vamos lá. Então, aqui um tail, -f, /var, log, /var, log nginx. E access.log. Então, aqui eu estou monitorando o log desse servidor. Se eu venho aqui, dou um F5, automaticamente apareceu aqui. Então, aqui eu estou fazendo um monitoramento de log. Isso daqui é algo que eles vão perguntar num processo seletivo, em uma entrevista, por exemplo. Então, aqui eu consigo analisar o log e ver de onde está vindo as requisições. E a gente faz isso muito no dia a dia, com vários softwares, não só com o Nginx, mas várias outras ferramentas. Você tem que ter essa noção de dar um tail, de identificar realmente e fazer um troubleshoot, se está aparecendo algum erro aqui, e entender. Ok? Próximo passo aqui que a gente tem de exercício. Lembrando que vocês vão praticar isso tudo aqui com vocês. Então a gente criou essa estrutura de pasta aqui, igual eu falei, vocês vão criar com os 27 estados do Brasil e 3 times dentro de cada um dos estados. Vocês vão instalar esses pacotes essenciais,
analisar os processos com HTOP e analisar os logs do Nginx da maneira que eu fiz ali, dando F5 numa tela e vendo um log aparecer do outro lado. Com isso daqui, você vai ter uma introdução já do Linux, ok? Obviamente tem mais pontos aqui, mas para o processo seletivo, isso daqui já atende, para você passar no processo seletivo, que é o nosso objetivo, né? Beleza?